Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Power BI, um assunto muito legal, base calendário no Power BI. Como fazer uma base calendário para suprir todas as suas necessidades de base de um projeto. Esse assunto é muito legal, existem várias formas de fazer e eu vou mostrar para você a forma que eu achei mais simples e prática de fazer uma base calendário. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer uma base calendário para o Power BI totalmente do zero. Mas antes eu vou mostrar a base calendário pronta e nós vamos fazer ela passo a passo. Ó. Isso aqui é a nossa base calendário, tá vendo? É uma tabela que a gente cria ou com um range de datas que supra as necessidades do seu projeto, simples assim. Eu particularmente gosto de utilizar os limites de datas. Eu vou lá na primeira data, 1900, 1/1 de 1900 até a data atual. E claro, vai depender do seu projeto, talvez você não precise de uma base calendário tão grande assim. Como eu recomendo que você tenha a base calendário como modelo, então já faz o maior possível, você nunca vai ter problema. Então é isso, o primeiro passo é a gente criar uma tabela, né? Você cria a tabelinha com o maior range de datas possível. Para criar essa tabelinha a gente usa essa fórmula, nós já vamos fazer uma passo a passo, fica tranquilo. Essa formulinha calendar aqui. Depois nós temos várias outras colunas adicionadas para ter mais possibilidades das nossas datas. Então nós temos a coluna para extrair o dia da data, para extrair o mês, para extrair o ano, dia da semana, nome do mês, mês curto, trimestre. Olha quantas possibilidades legais. E o trimestre barra ano também. Olha que base calendário completa, né? Depois que você tem essa tabela de base calendário pronta, ela fica disponível aqui do lado. Ó. E claro, você vai utilizar essas opções, essas colunas, lá no seu relatório, para fazer o seu projeto do Power BI. Essa é a ideia. E aí você vai poder brincar à vontade com os botões de pesquisa, com os filtros, porque você vai ter tudo disponível do seu projeto. Mas ainda tem um detalhe importante. Você precisa conectar, fazer a relação da sua base calendário com a base de vendas, né? No caso, poderia ser outra base, para elas se conversarem, já que você criou dois corpos diferentes, né? Duas bases diferentes. E quando você conecta essa base, aí sim elas se conversam, obviamente, você pode utilizar os campos no relatório. Agora vamos fazer uma base calendário totalmente do zero. Eu venho aqui na guia arquivo, novo. Eu tenho aqui um projeto em branco do Power BI e não tenho nenhuma base, nós vamos criar totalmente do zero. Como eu disse, o primeiro passo para a gente iniciar a base calendário é criar uma tabela. Então eu venho aqui ó, na guia de dados e na guia inicial, aqui na parte de cima na faixa de opções, eu tenho nova tabela. Crio a nova tabela. O que é a nova tabela? É para eu criar uma base de dados do zero, nada mais do que isso. Aí o que eu faço? Como eu tenho a fórmula lá já, então eu vou simplesmente dar o Ctrl V para a gente ganhar tempo. O importante é você baixar aí essa planilha para ter o modelo ou digita aí, ó, que eu vou mostrar agora. Ó. Você vai dar o nome, né, para a base calendário e depois vai digitar essa fórmula aqui, ó, calendar, abre parênteses, date, abre parênteses novamente, você precisa definir o range de datas, o primeiro range. Nesse caso aqui, ó, ela não está lá desde 1900, tá 1970,01,01. Então tá 1/1 de 1970. Aí eu coloco a vírgula para separar e mais uma data, ó, date 2020,12,31, 31/12/2020. Como já estamos em 2022, eu posso atualizar aqui, ó, 2022. Eu deixei o range mais atualizado possível e dou o Enter. E olha o que aconteceu agora, criamos a primeira parte da nossa base calendário, né? A tabela principal aqui com o range completo. Mas como eu disse antes, a gente pode incrementar, extraindo dia, semana, mês, várias informações interessantes de datas. Para fazer isso, nós vamos incluir novas colunas. Vem aqui em nova coluna, a coluna vai te dar a caixa de função aqui em cima, ó, e você simplesmente digita a fórmula. Ó. Eu quero extrair o dia dessa data, dessa base calendário, então dia é igual a day, olha aqui, day abre parênteses, calendário, porque eu vou buscar essa tabela de calendário que eu já criei, date, fecha parênteses. Agora eu dou o Enter, olha o que vai acontecer. De forma bem simples, agora nós extraímos, olha aqui, ó, nós extraímos o dia dessa data. Isso é bem interessante.
Agora eu preciso de uma outra coluna que extraia o mês. O que eu faço? Nova coluna, eu vou ganhar aqui a barra de funções, digito a fórmula, olha só, mês igual a month, abro parênteses, calendário date, né? Eu vou buscar aqui, o Excel vai pedir a base, eu dou calendário date, que é a primeira tabela de calendário que eu criei ali, enter, e olha o que eu faço, eu extraio o mês da data, isso é muito interessante. Agora eu preciso extrair o ano, mesma coisa, vem aqui nova coluna, ganho a barra de funções aqui, digito a fórmula, olha lá, ano igual a year, abro parênteses, calendário date, que é a minha base de calendário inicial, e dou o enter. E eu extraio o ano da data. E cada uma dessas colunas serão opções na hora de fazer relatório, na hora de fazer os projetos. Isso é muito especial. Agora eu quero extrair o dia da semana, mas com 3 letras. Para isso nós vamos ter que utilizar uma função chamada format. Olha que interessante, nova coluna, venho na barra de fórmula, digito a função. Dá uma olhada nessa função, como funciona aqui, ó. Vou pegar uma marcação, o nome, né, dia da semana, você escolhe o nome que quiser, format, puxo o calendário date, que é a nossa base calendário inicial, e eu vou colocar aqui, ó, a formatação, 3 vezes a letra D. Pressiono o Enter e olha o que vai acontecer. Eu extraio o dia da semana com as 3 primeiras letras, isso é bem interessante. Agora eu quero extrair uma coluna com o nome inteiro do mês. Isso é bem legal, né? Como eu faço isso? Nova coluna, venho na barra de fórmula, digito a função e olha como ficaria essa função. O nome da coluna, nome do mês, format, calendário date, que é a nossa tabela inicial do calendário, e eu vou digitar 4 vezes a letra M. Pressiono o Enter e olha o que eu tenho, nome do mês, eu extraio o nome do mês da data, isso é muito legal. Agora eu quero extrair o mês curto, o mesmo mês, só que com 3 letras. Como eu faço isso? Idêntico, só que com 3 M's. Vamos lá, nova coluna, venho na caixa de fórmula, digito a função. Olha como fica. O nome do mesmo jeito, a função format, pego o calendário date, que é a minha base inicial, e 3 vezes a letra M. Agora eu dou Enter e olha o que eu tenho. Eu extraio somente as 3 primeiras letras do mês. Bem interessante. Agora eu preciso extrair a data por trimestre. Crio uma nova coluna, aí eu digito a função do mesmo jeito e olha como fica essa função. Dou o nome da coluna de trimestre, format, né, o nome da função que nós vamos utilizar, puxo o calendário date do mesmo jeito, aí eu vou utilizar a letra Q, fecho parênteses e T. Olha só que interessante esse formato aqui. Quando eu utilizo desta fórmula e dou Enter, olha o que eu vou extrair. Eu extraio da data qual trimestre, eu coloco um texto, né? Primeiro e o T. Se for o segundo trimestre, segundo T, terceiro T. É uma formatação bem interessante que a gente pode extrair também. Agora eu quero, além do trimestre, quero que tenha um ano junto com o trimestre. Então eu vou criar uma nova coluna, vou digitar a função e olha como fica essa função aqui. Vou dar o nome de trimestre barra ano, igual a calendário trimestre e. Olha o que eu faço, eu vou concatenar uma barra, adiciono os ex-comerciais e trago o calendário ano. Entendeu o que aconteceu aqui? Assim como a gente faz no Excel, a gente pode concatenar textos com números, com caracteres especiais. Isso é muito legal. Nada mais fiz do que isso. Eu peguei a base calendário trimestre e comercial, adicionei uma barra e adicionei aquela coluna do ano que a gente já tinha feito. Depois que eu criei uma coluna nova, eu também posso utilizar as colunas para concatenar dados. Isso é muito legal no Power BI. Agora eu pressiono o Enter e vamos ver como vai ficar essa coluna. Agora eu tenho o trimestre da data barra o ano. E isso para todos os dados dessa base. Muito legal. Tenho aqui dados do terceiro trimestre 1970, por exemplo. Depois que você constrói a sua base calendário, tem a parte mais importante, como eu disse no início. Ela não vai fazer nada se não estiver relacionada com outras bases do seu projeto. E você vai fazer isso aqui na guia de relações. Vem aqui na guia de relações, perceba que nesse caso eu tenho uma base de vendas e eu tenho uma base calendário, exatamente essa que nós criamos agora. E elas precisam ser relacionadas, ó. Faço uma relação direto aqui para a base de vendas. E para fazer essa relação é muito simples, nós temos aula sobre isso. Você precisa ter uma informação que é igual
nas duas bases, né? Por exemplo, o ano, nesse caso, tem várias informações iguais. Você precisa ter uma informação idêntica, que seja relacionado. Geralmente é um código de vendas, que são iguais nas duas bases. Aí você consegue relacionar. Se você não tiver essa informação, você não vai conseguir relacionar dados. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como criar bases calendário no Power BI. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.